Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Fábio Pereira. Você está no seu canal, o canal Bíblia Aberta, edificando vidas através da palavra de Deus. Nós vamos a mais um vídeo do nosso canal nessa oportunidade e vamos trazer um vídeo que acreditamos ser muito importante, em especial para aqueles que são leitores da Bíblia Sagrada. O nosso vídeo de hoje, nós queremos apresentar 5 cuidados que você deve ter ao interpretar a Bíblia Sagrada. Sabemos que a Bíblia é um livro que não deve ser apenas lido, ele deve também ser compreendido, interpretado. E para que você possa interpretar a Bíblia Sagrada, alguns cuidados são essenciais e fundamentais. E esse é o nosso objetivo nesse vídeo, é apresentar a você 5 cuidados importantes e essenciais na interpretação da Bíblia Sagrada. Antes, eu quero fazer um pedido a você, deixe o seu like nesse vídeo, ok? Inscreva-se no canal, você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo em nome de Jesus, inscreva-se no canal, compartilhe com os seus contatos e assim você estará abençoando outras vidas e também contribuindo para o crescimento do canal. Já ultrapassamos aí 1.300 inscritos no canal e eu louvo a Deus por isso, que Deus continue abençoando e que você continue compartilhando esse canal com outras vidas para que sejam abençoadas e edificadas através da palavra de Deus. Então deixe logo o seu like nesse vídeo, tenho certeza que você vai gostar, que você vai aprender muito com esse vídeo e vai te ajudar muito na interpretação da Bíblia Sagrada ao estudar a Bíblia. Então, queridos, vamos lá, vamos conhecer os 5 cuidados que você deve ter ao interpretar a Bíblia Sagrada. O primeiro cuidado que eu quero apresentar aqui são as passagens descritivas. Você precisa saber o que é passagens descritivas. Passagens descritivas são aquelas que descrevem fatos, que narram fatos, e essas passagens, elas não podem ser tomadas como doutrinas, como preceitos, porque apenas narram fatos. Eu vou te dar aqui alguns exemplos. O véu na igreja, mulher escalada, ósculo santo, são passagens descritivas, são passagens que narram fatos, narram acontecimentos, e elas não devem ser tomadas como doutrina, como preceitos. Esse é o equívoco de algumas denominações, pegar essas passagens, que são passagens descritivas, e tomá-las como doutrinas, como preceitos. Isso está fora do padrão bíblico, porque são apenas passagens descritivas. Esse é o primeiro cuidado que você deve ter, identificar quais são as passagens descritivas, ok? Vamos ao segundo cuidado que você deve ter. Você precisa conhecer o que são passagens prescritivas. Observe, se as passagens descritivas narram fatos, as passagens prescritivas, elas nos trazem preceito, elas nos ensinam doutrinas, e essas doutrinas, elas devem ser praticadas por aqueles que observam, estudam a Bíblia Sagrada. Então esse é o segundo cuidado, você precisa identificar o que são passagens prescritivas, são passagens que trazem ensinamento doutrinário fundamentados na Bíblia Sagrada. Eu posso te citar aqui alguns exemplos. Primeira carta de Paulo aos Tessalônicos, capítulo de número 5, versículo de número 23, nós temos uma passagem bíblica que traz fundamento para a doutrina da santificação. Quando você lê a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, e os versículos 16 e 17, você encontra textos sagrados que fundamentam a doutrina da inspiração das Escrituras. Então você precisa identificar o que são passagens descritivas e o que são passagens prescritivas. Isso já vai te auxiliar bastante na interpretação da Bíblia Sagrada. Vamos conhecer aqui o terceiro cuidado que você deve ter ao ler a Bíblia Sagrada. O terceiro cuidado, você precisa atentar que a palavra pode ter duplo sentido no mesmo texto.
E aí nós temos como exemplo Filipenses capítulo 3, em especial os versículos 12 e o 15, onde nesses versículos nós encontramos a mesma palavra, a palavra perfeito. Porém, essa palavra, apesar de ser a mesma, ela tem sentidos diferentes no mesmo texto. A palavra perfeito, no verso de número 12, ela traz a ideia de maduro, de completo. E é dentro desse entendimento, desse contexto, que Paulo está dizendo que nós ainda não somos perfeitos, nós ainda não alcançamos a perfeição, porque estamos na matéria ainda pecaminosa, estamos sujeitos ao pecado, não temos uma matéria ainda transformada, glorificada. Então Paulo diz que nós ainda não somos perfeitos. Só que no verso 15, ele busca a perfeição. E essa perfeição, essa palavra perfeita aqui, ela tem o sentido de futuro, quando nós formos arrebatados, quando nós tivermos nosso corpo transformado, glorificado, aí nós estaremos em um estado perfeito, livres da natureza pecaminosa. Observe que a mesma palavra, porém com sentido diferente. Vamos conhecer aqui o quarto cuidado que você precisa ter para interpretar a Bíblia Sagrada. O primeiro, você precisa saber o que são passagens descritivas. O segundo, você precisa saber o que são passagens prescritivas. O terceiro, você precisa entender que uma palavra pode ter duplo sentido no mesmo texto. E o quarto cuidado que você precisa ter é que uma mesma palavra pode ter diversos sentidos de acordo com o seu contexto. Isso aqui é importante e também fundamental. Eu vou usar como exemplo a palavra mundo. A palavra mundo, ela vem do grego cosmo, e aí você observa, e eu vou citar algumas referências onde nós temos a palavra mundo, porém sempre com sentido diferente. João 13,16, a palavra mundo se refere a pessoas. Na primeira carta de João, capítulo 2, verso 15, a palavra mundo quer dizer sistema. Em João, capítulo 17, verso 5, a palavra mundo é universo. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 19, encontramos a palavra mundo no sentido de raça humana. E também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, verso de número 31, nós encontramos a palavra mundo no sentido de bens. E na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 19, nós temos a palavra mundo no sentido de salvos. Então observe que nós temos aqui a mesma palavra com sentido diferente de acordo com o seu contexto. E aqui isso é para te despertar, para te atentar para esse detalhe que a mesma palavra pode ter sentidos diferentes de acordo com o seu contexto. Ok, queridos? Então nós vamos aqui para o quinto cuidado que você deve ter ao ler a Bíblia Sagrada. E o quinto cuidado é que a Bíblia, ela tem a sua interpretação deve seguir a lei da harmonia. Esse é o quinto cuidado. Você precisa ter consciência que a Bíblia Sagrada, a interpretação da Bíblia, ela deve seguir a lei da harmonia. O que é isso, pastor? Isso quer dizer que o que um escritor disse aqui, o outro não desfaz ali. O que Moisés escreveu em Gênesis não é desfeito em Apocalipse, escrito por João. A Bíblia, ela está em harmonia. Ela é inspiração divina, apesar de Deus ter usado homens para escrevê-la. Deus, através do seu Espírito, conduziu esse processo, guiando homens a escrevê-la. E aí nós temos um livro no sentido de perfeito, porque é guiado por Deus. E aí nós temos a inspiração bíblica. Então, a Bíblia deve seguir a lei da harmonia. Eu vou citar aqui um exemplo de que a Bíblia não se contradiz. Nós temos uma passagem em Mateus, capítulo de número 27, verso de número 11, onde Mateus narra a questão de Judas, a traição, a moeda, as moedas,
e também fala do terreno. E aí você observa que nessa passagem, Mateus, ele atribui a profecia a Jeremias, quando nós sabemos que também Zacarias tratou a respeito do assunto. E aí alguém pode perguntar, a Bíblia está se contradizendo? Não. Jeremias errou? Não. Foi erro do copista? Não. E qual é a explicação? A explicação é simples. Tanto Mateus, tanto Jeremias quanto Zacarias, ambos escreveram a respeito da profecia. Ambos se referiram à profecia. Porém, o que Mateus fez foi a junção das duas profecias, a junção do que fora falado por cada um desses profetas e atribuiu ao profeta Jeremias. Lembrando aos senhores que esse era um costume da época, era uma prática da época, ao juntar citações de fontes diferentes, os escritores sempre davam mérito, atribuíam ao mais conhecido, ao mais popular. E foi exatamente o que Mateus fez. Ele citou a profecia e atribuiu a Jeremias. Isso não desfaz o que disse Zacarias e nem oculta que Zacarias teve participação na profecia, porque era um costume da época. Além disso, outras passagens como Jeremias capítulo 18, verso 2, 19, verso 2 e 11, nós observamos que Jeremias também ele faz uma referência a respeito do campo do oleiro. O certo é que a Bíblia não há contradição. Jeremias, Mateus faz uma citação de Jeremias, não exclui a participação de Zacarias e até se valendo de um recurso da época em atribuir a profecia àquele que era mais conhecido, mais popular. Então, queridos, nós temos aqui 5 cuidados fundamentais que você deve atentar para interpretar a Bíblia Sagrada. Esses cuidados devem ser observados. Eu tenho certeza que eles vão te ajudar muito no entendimento da Bíblia Sagrada. Então eu quero encerrar o vídeo aqui, pedindo a você que compartilhe esse vídeo, em especial com leitores da Bíblia Sagrada. Muitas pessoas precisam dessa informação. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que outras vidas sejam alcançadas. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.